Então, agradecendo a ele por ter aceitado o nosso convite, passo a palavra e desejo a todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Deixa eu registrar que isso, para mim, é um prazer. Um prazer duplo. Eu sempre gosto de ministrar aula, mas aqui, especificamente, com uma plateia tão seleta, eu visualizo com oportunidade para dialogar. Como o Rodrigo falou, o novo CPC, vocês já sabem que é a principal temática em qualquer discussão jurídica hoje, e eu sempre aproveito essas oportunidades para tentar expor o meu ponto de vista, mas adiantando que o meu ponto de vista, por enquanto, não está consolidado, não está definitivo. Toda vez que eu pego um novo CPC e analiso novamente um texto que eu já li, alguns artigos já li, eu sempre começo a pensar de uma forma um pouco diferente em comparação com a vez anterior. E certamente isso vai acontecer hoje também. A matéria que nós vamos ver hoje, eu já ministrei 2 palestras sobre ela, essa fase pós-relatória, e ao final da palestra, devido a uma pergunta, ou uma indagação, então até uma curiosidade minha mesmo, ao analisar o respectivo texto, eu passei a ter uma visão um pouco diferente. Nós vamos trabalhar sempre em cima, nesse momento, de suposições, porque nós estamos diante de um texto legal que ainda não está em vigência. Temos pouco mais de 6 meses até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Então, o que eu vou abordar aqui, o que meus colegas estão abordando em outras palestras, está sendo abordado em várias obras, são as nossas visões a priorísticas em relação àquilo que nós acreditamos que vai ser ou vai se desenvolver. E é dentro dessa ótica, nessa visão, que eu quero abordar com vocês, que foi definida para mim envolvendo a fase postulatória. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho aqui alguns reflexos específicos envolvendo petição inicial, revelia, contestação, reconvenção, julgamento conforme o estado do processo e saneamento. Eu vou pedir o Rodrigo para me corrigir se eu estiver errado ou não, mas tem um outro módulo que vai envolver resposta do réu, não tem? Então eu vou tentar não ser tão minucioso nesses 2 aqui, nesses 3 aqui, na realidade, me concentrar mais, então, nos demais, para não invadir um pouco o espaço dos colegas. Em pese, é sempre interessante você ter 2 pontos de vista diferentes envolvendo elementos que, como eu mencionei antes, ainda não estão em vigor. Então, basicamente, esse seria o plano de jogo hoje, porque amanhã nós já vamos ter uma outra temática. Amanhã eu quero abordar a tutela provisória com vocês. Aí eu reservei o dia de amanhã só para essa temática, que é uma temática em relação à qual eu tenho estudado de forma bastante profunda, e ela exige um tempo especial, uma dedicação especial para a gente compreender toda a sua dimensão. Então, hoje seria basicamente esses elementos aqui. Vou tentar não invadir o espaço das colegas em relação a essas modalidades de resposta. Vou apenas mencionar de forma mais rápida. Então, esse é o nosso plano de jogo. Esses são os nossos elementos. Mas eu quero, antes de começar a examinar esses elementos, antes de analisar a petição inicial, a contestação, a revelia, eu quero abordar esses tópicos aqui. Porque é importante conhecer o novo CPC, entender a sua estrutura, para então ter maior facilidade em dominar os seus elementos. E tudo isso aqui eu acho que nós precisamos dominar, para começar a compreender o novo CPC. Entender a lei 13.105, e o momento no qual nos encontramos agora, esse momento de vacatius legis, exatamente qual a importância dele, o significado dele, a ideia de uma reconstrução de um modelo processual, que é o que nós vamos fazer, mesmo quem atua no âmbito da Justiça Comum, da Justiça Federal, vai reconstruir o modelo processual. Nós, mais ainda, porque como nós temos uma legislação processual trabalhista extremamente lacunosa, omissa, nós somos sempre obrigados a recorrer ao modelo processual civil para preencher aqueles hiatos. E agora, a massa que nós utilizávamos para preencher esses buracos vai cessar de existir. Porque a partir de 17 de março do próximo ano, vários dispositivos e tão frequente o seu uso, tão automático a sua aplicação, vocês aplicam por instinto e nem pensam que é uma norma do processo civil, cessarão de existir. Nós conhecemos pelo modelo processual trabalhista de hoje, cessará de existir a partir de março do próximo ano. Não é que não vamos ter um processo de trabalho, vamos ter um processo de trabalho, no qual, na maior parte, ele vai manter a mesma estrutura básica, as mesmas características.
mas aqueles elementos que utilizarmos para preencher as lacunas serão outros. Isso naturalmente vai implicar uma reconstrução. Porque nós não estamos diante do modelo processual, nós não estaremos diante do modelo processual de hoje. Vocês, então, quando surge qualquer incidente no processo, uma reconvenção, por exemplo, nós vimos aqui, age com a maior naturalidade, aplicando regras oriundas do processo civil no âmbito do processo de trabalho, a tal ponto que é como se a reconvenção já fosse bem dimensionada, bem disciplinada no âmbito do processo de trabalho. Mas não é. A legislação processual trabalhista é completamente omissa em relação à reconvenção. Não tem uma única linha na CLT tratando da reconvenção. Tudo que nós aplicamos hoje em relação à reconvenção vem do processo civil. Pois bem, a partir de 17 de março do próximo ano, o que nós temos hoje não existirá mais. Será apenas uma lembrança histórica. O que nós vamos ter é um novo CPC, uma nova disciplina, que disciplina de forma diferente a reconvenção. Então, a reconvenção que nós vamos ver no âmbito de uma demanda trabalhista não vai ser a reconvenção que conhecemos hoje. Vai ser uma reconvenção estruturada e disciplinada pelo novo CPC, dentro de uma estrutura e disciplina diferente. E nós é que vamos ter, então, que construir o modelo processual com base nessa matéria-prima nova. Então, isso é muito importante compreender isso, eu quero destacar isso também com vocês. Quero falar um pouquinho sobre ética e ambição. Isso envolve o que eu quero discutir a nível de construção de um novo sistema processual, como nós vamos construir. Aqui há algo decisivo, eu vou tentar ser rápido para quem viu o módulo anterior, não se sentir cansado, porque eu sei que foi a questão da hermenêutica processual e como interpretar um novo CPC, mas eu acho tão importante que merece pelo menos algumas palavras. E vou destacar também algumas novas manifestações de princípios antigos. Porque o que nós vamos ver nesse novo Código de Processo Civil, em vários dispositivos, são princípios que já conhecemos, pelo menos a estrutura básica, mas agora com uma nova roupagem, uma nova dimensão. E é muito importante também compreender como esse princípio estará se manifestando. Nós estamos acostumados com o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais, como ele é hoje. Só que o princípio da instrumentalidade, no âmbito do novo CPC, assumiu uma nova dimensão. E é importante, então, também conhecer essa nova dimensão para facilitar a compreensão e posterior aplicação dos institutos que nós vamos encontrar no âmbito da Lei 13.105. Então, são todos considerações que eu quero fazer com vocês. Observações apenas. E vou tentar fazer de uma forma a não invadir o espaço dos colegas que me antecederam ou que vão me suceder em suas outras apresentações. Algumas palavras rápidas sobre a própria Lei 13.105 de 2015, que é o nosso novo Código de Processo Civil. Começou como um projeto de lei no ano de 2010, o projeto de lei 166, que foi apresentado numa grande cerimônia lá no Senado, com o José Sarney, recebendo então o projeto das mãos do Luiz Fux, que na época era ministro do STJ e hoje é ministro do STF. E foi interessante porque esse projeto ele já nasceu com forte apoio político, o que não é sempre fácil de conseguir em Brasília quando você está diante de um projeto de lei. Nós tivemos todas aquelas alterações do atual CPC nos últimos 20 anos, porque era muito mais fácil você alterar alguns dispositivos por uma lei esparsa do que apresentar um código novo e conseguir sua aprovação. Por quê? Para conseguir a aprovação de um código que vai alterar toda uma estrutura de um ramo do direito no âmbito da atuação política de Brasília, é algo muito difícil, muito custoso, muito dispendioso em todos os sentidos. Então, não havia essa vontade política anterior. Foi por isso que nós tivemos de 94 até 2010, talvez umas 35 leis, alterando metade do CPC de 73. Mas aí, agora, nessa época, uns 5 anos atrás, surgiu um momento político interessante. E esse momento político foi aproveitado por aqueles que queriam apresentar um novo Código de Processo Civil. Mas não tenho dúvidas que nós só temos o novo Código de Processo Civil agora porque o momento político foi propício e ele foi aproveitado. Ele foi aproveitado. Eu argumentei com alguns amigos meus que acompanharam toda a evolução do projeto e disse a eles, olha, na minha opinião pessoal, seria melhor a gente aguardar 5 anos, 8 anos, para ver o desenvolvimento do PJE, para daqui a uns 8 anos apresentar um Código de Processo Civil baseado essencialmente no processo eletrônico.
Isso realmente seria o ideal. A gente tem a experiência maior, porque o PJTEC, veja, quando o projeto começou, nós ainda não tínhamos o PJTEC como nós temos hoje. Cada tribunal tinha seu próprio sistema, né? Então, eu argumentei isso com o Fred Didier, com o Leonardo Cunha, mas eles olharam para mim e disseram, Sérgio, a gente tem que aproveitar a onda. O momento é esse. Há interesse político no novo código. A gente pode esperar 5 ou 8 anos, não tem nenhuma garantia que essa vontade política vai persistir. Então vamos aproveitar, colocar lá, tem que ter outro daqui 10, 15 anos, que tenha outro. Mas agora, essa chance nós queremos aproveitar. Foi o seu argumento que foi levantado para mim, eu aceitei, que eu conheço um pouco de como funcionam as coisas em Brasília e sei que você tem que aproveitar realmente os momentos. E o momento era propício para, né, um novo código, interesse político na aprovação de um novo código. E é interessante que esse nosso novo código, esse CPC de 2015, é o primeiro Código de Processo Civil que nós temos gestado num regime democrático. Porque antes de 1939, nós tínhamos, né, os códigos estaduais. Depois, em 1939, foi o primeiro Código Nacional, né, e foi elaborado e surgiu durante um regime ditatorial. Depois tivemos o CPC de 73, que novamente foi gestado e produzido num regime ditatorial. Então, o primeiro Código de Processo Civil que nós temos, gestado, que nasceu e se desenvolveu dentro de um regime democrático, é esse CPC aqui de 2015. E isso é notável. E isso deve ser valorizado. E é visível essa sua origem, porque você pode ver nas suas letras, basta analisar, basta querer, várias influências de corporações em um ou outro dispositivo. Disparadamente, a corporação que melhor trabalhou num lobby legítimo para defender seus interesses durante o curso desse projeto de lei, que depois se transformou na Lei 13.105, foi a Corporação dos Advogados. Eles deixaram os magistrados na poeira. Deixaram os Ministérios Públicos lá atrás, né? E a parte do pessoal de apoio dos servidores realmente também nem entrou na corrida para influenciar. Os advogados entraram e influenciaram muito. Vários dispositivos lá são obra de advogados, que também são doutrinadores, professores, e apresentaram o projeto naqueles moldes. E isso não é algo que você pode ter ilegítimo ou ilícito, não. Isso é perfeitamente legítimo. Se é um regime democrático, o Congresso funciona assim, mediante pressão. Mediante, então, manifestações de corporações distintas. Então, eu digo, os advogados fizeram um trabalho exemplar na defesa dos seus interesses. Basta você ver, por exemplo, o capítulo do novo CPC que trata de honorários advocatícios, né? Compare com o atual. O atual tem, talvez, o artigo 20, mais 1 ou 2 artigos que tratam. Temos um capítulo, não sei quantos artigos, parágrafos, que você puder imaginar para disciplinar como serão concedidos seus honorários, eles conseguiram lá incluir. A forma como o juiz deve fundamentar a sua decisão, o artigo 489, no seu parágrafo 1º, foi redigido, né, por um advogado com os olhos de um advogado, no sentido que ele acredita que deve ser uma decisão fundamentada. E agora não adianta criticar esse artigo, aquele outro artigo, esse é ruim, esse é mau. Foi aprovado. E temos apenas 6 meses para ele entrar em vigor. Esse é nosso contexto, né, atual, né? Esse lobby corporativo de advogados, você não pode criticar, não. Foi perfeitamente legítimo. O que nós devemos criticar, talvez, foi uma pressão insuficiente ou inexistente de outras corporações, né? Nós estamos hoje no vacatius legis. Por quê? Porque a Lei 13.105 ela foi publicada em 16 de março de 2005. E o artigo 1045 estabelece que o Código entra em vigor 1 ano após a data de sua publicação oficial, né? A publicação oficial, né, foi no dia 16 de março de 2015. Agora, eu sei que vocês vão dizer, não, mas não tem um grupo que está querendo aumentar o vacatius legis. Tem, de fato. Se não me engano, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, junto com o Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça dos Estados, apresentou algum instrumento, não sei exatamente qual foi a forma do instrumento, no âmbito do Congresso, solicitando que o vacatius legis fosse ampliado de 1 para 3 anos, para permitir maior tempo de preparo dos tribunais
para essa nova sistemática que nós vamos ver, que influencia muito a gente, com certeza, mas influencia ainda mais a justiça comum. A justiça comum realmente vai sofrer alterações profundas em virtude do novo CPC. E aí há essa solicitação encaminhada. Pessoalmente, pelo que eu já pesquei com alguns contatos, não acho fácil, na realidade acho muito difícil, né, vier a passar essa ampliação do vacatius legis. Eu acho que realmente vai entrar em vigor em março do próximo ano. Quem não se preparar adequadamente, provavelmente vai sofrer, né, as consequências dessa falta de preparo. Porque não acredito que nós vamos ter um vacatius legis superior a esse, né, que vai se encerrar em março do próximo ano, com o início da publicação, com o início da vigência do novo CPC. O momento atual, então, se assemelha ao momento, né, que essa criança está vendo numa cena muito comum, se você prestar atenção, nos shopping centers em dezembro, né? Próximo da época natalina, é uma cena que eu sempre acho muito bonito quando eu vejo as crianças em frente às lojas de brinquedo, com o rosto, né, colado à vitrine, olhando os brinquedinhos que estão do outro lado, né? Nós estamos mais ou menos assim como essa criança. Porque estamos no vacatius legis. Então, os nossos brinquedinhos que estão no CPC não podem ser utilizados ainda. Nós temos, então, um vidro entre nós e esses brinquedos. A gente pode olhar, mas não pode tocar, não pode mexer, né? Então, o sentimento é algo muito assim. Eu me sinto assim. Quando eu pego o novo CPC, eu vejo um dispositivo que eu não tinha visto antes, ou que eu vejo com uma nova ótica, eu penso, rapaz, isso seria interessante. Teria sido legal se eu pudesse ser utilizado nesse processo, naquele outro processo. Mas nós não podemos ainda, porque não estamos tratando de um texto que já está em vigor, né? Ele ainda está no âmbito do vacatius legis. Mas não deixa de ser interessante você olhar para esses brinquedinhos, que é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ver os brinquedinhos, todos coloridos, com sons, fazem barulhos, tudo isso, né, nós vamos ver hoje, para guardar o nosso Natal processual, que vai acontecer em março, né, do próximo ano. E eu mencionei antes, eu vou voltar a repetir, a questão da reconstrução de um modelo processual. Aí você pode perguntar, como reconstruir? O código está aí. O senhor disse que não cabe criticar, agora nós temos que viver com esse novo sistema processual. Então, como é que nós vamos construir ou reconstruir um novo sistema processual? Mas é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós todos vamos reconstruir o modelo processual. Porque o que nós temos hoje, né, nessa lei 13.105 de 2015, é uma planta, com texto. O que a lei 13.105 hoje é texto, enunciado de lei. A norma será criada pela nossa interpretação desses enunciados de lei. E então, com a criação das normas, nós vamos reconstruir o novo modelo processual. Vão existir vários dispositivos legais que nós vamos ver, que a literalidade pode aparentemente induzir a um entendimento que é assim. Mas, na realidade, a interpretação que vai prevalecer será aquela que nós vamos definir. Mediante discussões, mediante debates, mediante a prática, para então, com aquela interpretação que vier a prevalecer, desenvolver o nosso sistema processual. O sistema não está pronto. Nós temos apenas aquele planejamento, né? O texto da lei. Nós, como intérpretes e aplicadores das normas processuais, é que vamos construir esse novo sistema. E eu posso revelar que eu estava discutindo ontem eu ministrei uma palestra na Escola Judicial do TJPE, abordando, num dos momentos, a questão da fundamentação da decisão, aquele artigo 489, parágrafo 1º. E 2 semanas atrás, teve um encontro em Brasília, promovido pela ENFAM, envolvendo juízes federais, juízes de direito e também juízes do trabalho, que resultou na publicação de alguns enunciados dos entendimentos que ali passaram a predominar. Eles tiveram vários debates durante o decorrer do respectivo evento. E um dos enunciados trata exatamente do artigo 489, né? Todos os enunciados, trata exatamente, e estabelece uma interpretação que não é interpretação literal. Não permite, né, que prevaleça a interpretação literal do respectivo dispositivo.
Se essa interpretação vier a prevalecer, aí você estará vendo a construção de uma norma que passará a formar o novo modelo processual. Amanhã, quando eu for discutir com vocês a tutela provisória, eu vou mostrar um outro enunciado da IFAM que também vai ao encontro da literalidade do texto da lei. A lei diz que é preto, o enunciado está dizendo que é branco. Aí você disse, mas pode? É lógico, nós fazemos isso o tempo inteiro. Você acredita que nós aplicamos a CLT pela sua literalidade? Nunca. É que nós estamos tão acostumados com a interpretação já definida que a gente nem olha mais para a CLT. Mas se você for para analisar para a CLT, eu mencionei isso numa sessão outro dia desse, eu digo, olha, se nós formos para a letra da lei, todos nós aqui, né, desde o início das nossas carreiras na magistratura, rasgamos a CLT. Eu mostro a você, pela literalidade da lei. Mas por quê? Nós desenvolvemos interpretações que vão além do texto, do enunciado da lei. Que é o que nós estamos começando a fazer agora. A lei é apenas a planta. A norma é o que nós vamos construir. Bem, isso envolve, então, se nós vamos construir, com base na nossa interpretação, reconhecer, né, a importância da hermenêutica. Qual é a linha de interpretação que nós vamos desenvolver? Porque uma das linhas possíveis é a interpretação literal. Você seguir fielmente o que o texto da lei disser. Não é nosso costume, ainda bem. Ainda bem. Porque se nós fôssemos aplicar sempre a lei pela sua literalidade, iríamos cometer injustiça atrás de injustiça. Ainda bem que temos a interpretação que acaba se desenvolvendo no âmbito dos tribunais, com a participação dos advogados, com a participação dos jurisdicionados, e acaba prevalecendo no âmbito de um tribunal superior, e aí você vê todo o calor humano que foi utilizado na criação daquela norma. Ainda bem que nós temos, então, essa tradição. E é o que nós vamos ver aqui, nessa nossa construção do novo modelo processual. Mas eu quero destacar também que se nós vamos reconstruir um modelo processual, de acordo com a nossa interpretação do texto de lei, nós temos que estabelecer 2 pontos aqui, 2 itens muito importantes. Vamos estabelecer a nossa ética processual e a nossa ambição processual antes de começar a desenvolver essa interpretação. Eu quero fazer aqui uma rápida abordagem, comparação entre ética e ambição. Tem um texto de um escritor chamado Stephen Kanitz, que antes escrevia para a Veja e hoje ele tem um blog dele, é um pensador, ele tem curso de pós-graduação em Harvard, ele escreve muito bem. Ele tem um texto bem simplesinho, onde ele fala sobre ambição e ética. E ele diz que ambição é tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que almejamos. Pode ser um bem material, ou pode ser, então, um sentimento. Você pode querer ter determinado carro novo, ou você pode querer ter mais tempo com sua família. Qualquer um desses 2 envolve uma ambição. Algo que você deseja ter, algo que você quer obter. Ética envolve a definição daquilo que vamos poder fazer ou não vamos poder fazer na nossa caminhada em busca daquilo que queremos, daquele nosso objeto de desejo. Quando você define uma regra ética, você define diretrizes de conduta ao qual você vai se subordinar nessa sua caminhada para chegar àquela ambição. E aí o que o Kanitz enfatiza é que primeiro temos que definir as regras éticas. Nós não podemos primeiro definir nossa ambição e depois a ética que nós vamos seguir para chegar àquele objeto de desejo. Porque se você assim agir, é natural que você vai contaminar a definição de suas regras éticas. Se você olhar para a criança que estava lá na vitrine e disser, entre lá e escolha seu presente. Aí vai lá, escolher, daí volta. Agora vamos definir nossas regras para comprar esse presente. Ele não pode ultrapassar esse valor, ele não pode ser muito grande, não pode fazer barulho. O que é que você vai fazer? A criança vai chorar. Porque a criança já escolheu o presente dele, né? E se você disser para a criança, não, então agora decida quais são as condições para o presente, quais são as regras. Aí ele vai lembrar que aquele presente custava tanto, era desse tamanho, e ele vai definir as regras éticas segundo aquele objeto que ele já definiu. Quando nós vamos reconstruir um modelo processual, nós primeiro precisamos definir quais são nossas regras éticas na construção desse modelo, para somente depois definir qual será a nossa
ambição processual. Qual será o instituto que nós vamos utilizar aqui nessa reconstrução? Você primeiro tem que definir isso. Como é que você vai agir? O que é que vai ser, então, né, quais vão ser as suas diretrizes de atuação nessa sua interpretação para construir esse novo modelo processual? Eu encontrei duas regrinhas muito simples, né, no artigo 1º do novo CPC. Né? Deixa eu ver aqui, está aqui. Não, está mais adiante, depois eu mostro para você. Pronto, está aqui. No artigo 1º do novo CPC. Tem duas regrinhas éticas aí que eu achei muito interessante. Esse artigo 1º é o que estabelece a diretriz hermenêutica, né, que nós vamos desenvolver na interpretação do novo CPC. E estabelece de forma muito simples, muito singela, que o processo civil ele vai ser aplicado, vai ser ordenado e vai ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Essencialmente, o que ele está dizendo é que nós vamos interpretar essa legislação processual, este código, essa lei 13.105, conforme a Constituição. Conforme o que a Constituição estabelece como valor, conforme o que a Constituição estabelece como normas fundamentais. Aí você pode dizer, mas isso é algo tão óbvio, eu aprendi isso no primeiro semestre do curso de Direito. E é verdade, isso aqui a gente aprende no primeiro semestre do curso de Direito, o professor diz, olha, se você for interpretar uma norma, sempre interpreta ela à luz da norma superior. Seja essa uma norma fundamental, seja uma norma constitucional em relação à norma infraconstitucional, você sempre terá que interpretar a norma de hierarquia inferior à luz da norma de hierarquia superior. É uma regra básica que nós sempre aprendemos logo no início. Só que esquecemos muitas vezes disso no estudo do processo, na interpretação de regras processuais. É muito comum você achar que o processo tem uma finalidade em si mesmo. E você esquecer de que ele tem também uma submissão a normas superiores. E é simplesmente isso que esse artigo 1º está dizendo ao estabelecer essa diretriz hermenêutica. Você tem que interpretar a legislação infraconstitucional à luz da Constituição, à luz daquilo que a Constituição estabelece como valor, à luz daquilo que a Constituição estabelece como norma fundamental. Então, essas duas diretrizes aí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, cadê aqui? Pronto, aqui, define essas duas regras aqui, as primeiras regras éticas que eu vou definir nessa minha ética processual. Diretrizes para como eu vou interpretar as normas para construir esse novo modelo processual. Né? Primeiro aqui, uma regra teológica ou finalística, né? Envolvendo aí a concretização dos valores consagrados na Constituição. Aqui eu estou me referindo que eu tenho que interpretar a legislação processual nova de uma forma a extrair dela aquilo que vai materializar o que a Constituição estabelece como valor. Por exemplo, valores básicos que a Constituição estabelece, logo no artigo 1º. Nós temos cidadania, nós temos a dignidade da pessoa humana e nós temos o valor social do trabalho. Só aí no artigo 1º da Constituição, 3 valores que fazem parte do nosso dia a dia. Então, ao interpretar a norma processual, temos que interpretá-la de forma a permitir que seja extraído o máximo que ela pode oferecer em direção a esses valores, em direção à dignidade da pessoa humana, da cidadania e do valor social do trabalho. E a segunda regra, mais procedimental, eu quero interpretar sempre aquela norma de forma a ela manter perfeita harmonia, né, com as garantias constitucionais do processo. O modelo processual que eu quero criar, ele tem que guardar perfeita harmonia com essas garantias constitucionais do processo, como ampla defesa, contraditório, publicidade, duração razoável do processo, tutela efetiva e tudo mais que nós vamos encontrar no artigo 5º como direitos processuais fundamentais. Então, são 2 regras éticas que eu vou adotar. Quando eu for construir o sistema, interpretando uma norma, eu vou interpretá-la de forma a extrair dela o que ela pode oferecer para consagrar os valores previstos na Constituição. Eu vou interpretá-la para ver o que é que eu posso extrair dela para que ela mantenha perfeita sintonia com aquelas garantias constitucionais do processo, como aqueles direitos processuais fundamentais já mencionados. E aí eu criei uma terceira regra ética que eu vou adotar para nós, da justiça do trabalho, do processo do trabalho, já que nós vamos ter que reconstruir mesmo, porque toda aquela plataforma do processo civil que estamos acostumados a utilizar vai cessar de existir,
em março, quando o CPC de 73, né, deixar de vigorar, eu defini essa regra também, né, uma regra de não retrocesso processual. E pode parecer estranho você utilizar a expressão processo e retrocesso numa mesma frase, porque processo significa caminhar para frente. Retrocesso, andar para trás. Mas eu estou fazendo um contraponto diferente. O meu sistema processual não pode retroceder, no sentido que o meu modelo processual só pode evoluir. Eu quero que o processo de trabalho seja ainda melhor, mas não vou admitir que ele seja pior do que ele é hoje. Eu só quero crescer, torná-lo mais eficiente, mais efetivo. E é isso, né, essa regra ética que eu vou adotar. Eu não vou admitir a aplicação de um instituto que eu sei que vai contribuir para a involução do modelo processual. Eu só quero admitir aquilo que vai fazer com que o sistema se torne ainda melhor. Então, esta regra aqui de autopreservação do sistema é uma terceira regra ética que, né, eu estou desenvolvendo nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas minhas reflexões sobre esse novo CPC. São essas três regras éticas que eu quero seguir. Eu quero, né, sempre interpretar de forma a concretizar os valores previstos na Constituição, interpretar de forma a manter perfeita sintonia entre aquele texto da Lei 13.105 e as garantias constitucionais do processo, e eu quero interpretar sempre de forma a permitir uma melhora, uma evolução do sistema, e não algo que pode, então, fazê-lo retroceder, voltar atrás e se tornar pior do que ele é. Com essas três regras de interpretação, né, eu quero agora definir a minha ambição processual. Né? Qual é o processo que eu desejo? Qual é o tipo de processo que eu quero? Né? Essa é a pergunta fundamental. O que é que nós queremos agora? Temos as regras que vamos seguir para chegar até mas qual é o modelo processual que nós desejamos? Eu chamo, brincando, que é o processo das 5 idades. Né? Eu quero um processo que reflita só isso, só essas características. Isso é só o que eu quero. Quero um processo que tenha simplicidade, que tenha vitalidade, tenha celeridade, tenha efetividade e tenha utilidade. Porque se meu sistema não refletir essas características, então ele não é o que eu desejo para a sociedade, para, né, para a nossa comunidade. Eu quero um processo extremamente simples. O processo tem que ser simples. Nós temos que superar um pouco e, convenhamos, todos nós temos isso em maior ou menor dimensão, um certo sentimento corporativo, de reserva de mercado, no qual a gente pensa, não pode ser tão simples assim, porque se for tão simples assim, de repente eu posso me tornar inútil ou desnecessário. Né? Eu sei que é comum a gente ter um pensamento de autopreservação assim, mas o ideal mesmo seria um sistema que não dependesse tanto de nós, que pudesse se desenvolver, né, com a mínima interferência de pessoas humanas. Né? O PJE que eu imagino para o futuro, ele é totalmente diferente desse PJE de hoje. Eu estava falando com o Rodrigo, o PJE de hoje. Né? Ele está utilizando ele, é o melhor que nós temos no momento, mas quando surgir o PJE que eu vislumbro do futuro, nós vamos rir desse PJE de hoje. Eu fiz a seguinte comparação, o Rodrigo entendeu, apesar de não ter sido da época dele. Né? O primeiro videogame que surgiu na década de 70, né, quando eu era criança, né, foi um jogo que era, né, numa tela você tinha 2 negocinhos, você levantava para cima e para baixo, e a bola ia de um lado e para o outro. Né? Quando esse jogo surgiu, né, eu fui o primeiro do meu bairro lá nos Estados Unidos a ter o brinquedo, eu chamei todos os meus amigos, e foi um sucesso. Houve gritos histéricos, era jogo, teve campeonato, era um negócio, e era uma bolinha indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E a única coisa que a gente fazia era ir para cima ou para baixo. Não tinha esse negócio de ir para o lado, não, de dar um slam, não, lá, mas foi um sucesso, eu achei o máximo. Né? Esse que a gente achou o máximo na década de 70 é nosso PJE de hoje. É isso. Meu PJE do futuro é o PJE que eu vi algumas semanas atrás quando cheguei em casa. Né? Eu cheguei em casa e ouvi uns gritos lá saindo do quarto do meu menino. Aí eu fiquei assim assustado, aí fui lá e abri a porta. Aí eu só estava vendo, né, a parte de trás da cabeça dele, olhando uma tela, e ele gritando e falando sozinho. Dizendo, pega a esquerda, lá em cima, atira, mata. Aí eu olhando assim, que é isso? Né? Aí quando eu olho assim um pouco de lado, ele está com aquele headset, né, aquele negócio falando. Aí eu disse,
O que é isso, Arthur? Ele, não, papai, a gente está no campeonato. Eu digo, a gente quem? Eu digo, não, sou eu, Serginho. Eu digo, cadê Serginho? Está na sala dele. E cadê João? Não, o João está no apartamento dele. Você está jogando? Não, você está jogando online. Ele, com quem? Contra quem? Uma equipe japonesa, né? Esse aí é Thiago.